Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 até o 52. E o tema de hoje para a sua vida é: o cego que enxergava além. Amém? Maravilha, os irmãos acharam? Todos acharam? E em suas casas também acharam? Vamos ler, por gentileza, versículo 46 do capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, Jesus, e uma grande multidão, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Maravilha. Podemos assentar, por gentileza. Irmãos, é interessante essa mensagem. É uma mensagem nossa bem conhecida. Nós temos aqui Bartimeu, filho de Timeu. Nós temos ali, com relação a nome, há uma tradição no meio judaico daquela época, até nos dias de hoje. Nós temos Bartolomeu, que Bar, a palavra quer dizer filho. Então ali no caso aqui, Bartolomeu era Ptolomeu, filho de Bartolomeu. Perdão. E aqui fala sobre Bartimeu, filho de Timeu. Depois outra passagem bíblica fala sobre Barjonas. Quem que era Barjonas? Filho de Jonas. E sempre ia assim seguindo. Era um costume da época. Até nos dias de hoje, o judeu segue um pouco esse costume. Interessante, meus irmãos, que aqui a Bíblia diz que ele era cego. E o interessante é que o cego naquela época não é como nos dias de hoje. Hoje, se uma pessoa é cega, ela recebe alguma ajuda do governo. Ela recebe algum salário do governo para ela se sustentar. E naquela época existia o INSS? Não. Existia alguma assistência social? Não. O cego naquela época, meus irmãos, eles ficavam à deriva. Ficavam à beira da rua, mendigando para o seu próprio sustento. Não se tinha alguém que ajudava, não se tinha alguém que prestava ali uma assistência. Até mesmo no cenário de sociologia daquela época, quando a Bíblia fala com relação ao diácono, qual que era a função do diácono? Ajudar os órfãos e as viúvas. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham assistência social também. Interessante, então, nesse caso, meus irmãos, que nós vemos um ambiente que a gente precisa levar em consideração. Qual que é? Primeiro é o social. Bartimeu, ele era conhecido no povo. Por quê? Porque ele era do povo. Bartimeu sabia sobre a história do Messias. Ele sabia com relação ao filho de Davi. E quem sabia naquela época, e sabia muito bem com certeza, ao ponto de crer, de acreditar, era o próprio povo de Deus. Algo ali de diferente, qual que era? Por que Bartimeu estava à beira do caminho mendigando? Não poderia alguém estar ali o ajudando? Não poderia estar ele numa casa? Poderia até mesmo alguém estar o ajudando? Os judeus, até mesmo os fariseus que tanto batiam no peito, se diziam santos e santos. Meus irmãos, nos dias de hoje, até mesmo o país entra numa crise financeira, por causa do coronavírus.
fecharam-se o comércio agora que está voltando a abrir devagarzinho. E há um dom na Bíblia que poucas vezes, quando a gente lê, poucas vezes a gente tem uma atenção sobre ele. Qual que é? O dom do socorro. Aleluia. Bom, Danielzinho, o que você quer dizer? Muitas das vezes nós temos pessoas como Bartimeu, irmãos nossos. Pessoas que é chamado povo de Deus, conhece a Cristo. Sabe quem é o filho de Davi, sabe quem é o Messias. É chamado de nosso irmão. E muitas das vezes deixamos o que? A deriva, deixamos a mendigar. Meus irmãos, eu não sei para quem que é isso, mas Deus está falando. Se tem condições de ajudar, ajuda. Ajuda, porque aquilo que você tira para ajudar não vai faltar. Pelo contrário, Deus multiplica. Nunca vi uma época tão complicada a economia. Nunca vi uma época tão apertada a economia. Irmão Danielzinho, mas você é concursado. Até para quem é concursado passa em aperto. Sabe por quê? Porque tem pessoas por perto que ficam desempregadas. E a gente precisa um pouco pegar e repartir do nosso salário. Abrir mão de alguns confortos para ajudar o irmão, para ajudar a irmã. Meus irmãos, eu estou falando de início aqui, antes de entrarmos diretamente em Bartimeu, sobre o evangelho, sobre o povo de Deus, sobre a igreja. A igreja, aquilo que denotava a igreja lá em Atos no comecinho, sabe o que era? Eles estavam unânimes, estavam juntos. E juntos não é apenas estarmos juntos na igreja, é estarmos juntos na necessidade, juntos quando um precisa, junto quando outra pessoa não pode vir à casa de Deus na igreja, daí a gente vai na casa da pessoa. Juntos quando alguém não pode participar da Santa Ceia aqui, e você leva a Santa Ceia compartilhando ali do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Deus está falando que a igreja dele, por mais que passe por sistema aí de crise financeira, da saúde, a igreja continua em pé, caminhando, trabalhando no poder de Deus. A igreja mais crescia na época de perseguição. A igreja se ajudava mais na época de perseguição. A igreja se notava como um corpo ali, meus irmãos, perfeito, abençoado por Deus, na época das crises. Sabe por quê? Porque é nessa época que precisamos cada vez mais estarmos juntos. E estando juntos é saber o que o outro passa. Estando juntos é pegar o dinheiro e falar: Jesus, para quem que o Senhor quer que eu envie isso? É loucura, mas Deus fala contigo para quem é para você enviar. Estou falando, meus irmãos, de um povo que é chamado povo de Deus, que socorre e que abençoa. O dom do socorro é para nós. Dom não é para usar lá na glória não, é para usar aqui nessa terra. Os dons são para essa terra, os dons para servir, é para o serviço. E a igreja são como engrenagens que trabalham, que movimentam. Nós estamos trabalhando para o bem do evangelho, para o bem do reino de Deus. Bartimeu não era para estar ali não, jogado à beira do caminho, mendigando. Não deixe que o seu irmão e a sua irmã venham mendigar. Não deixe que isso venha acontecer. Bom, Danielzinho, mas eu tenho pouco. Meus irmãos, experiência que Deus tem dado a mim e dá a você também. Até no pouco que você reparte, Ele faz multiplicar. Experiência, pessoas que deviam dinheiro que eu esquecia, eu pensava que nunca ia me pagar. Repartindo ali dinheiro e abençoando os irmãos que precisavam. Meus irmãos, não conto para a glória de Deus não. Eu conto isso porque quanto mais você reparte, mais Deus te abençoa. Pessoas que eu esqueci até mesmo que estavam me devendo agora, depois de muitos anos resolveu pagar. Eu falo: Jesus amado,
Tem coisas que Deus trava para vir na época certa, é ou não é? Aleluia. Não reclame de coisas que estão travadas na sua vida. Deus trava algumas coisas porque Ele sabe que no futuro você vai precisar. Não reclame da situação de agora, sabe por quê? Porque tudo está nas mãos do Senhor, e agindo Ele, quem impedirá? Faça tudo debaixo do temor da graça e da sabedoria do Senhor. Se o negócio está complicado, não vá comprar aquilo que você não precisa. Se o seu carro te leva para onde você quiser, então para que comprar um outro e entrar em dívida? Bom, Danielzinho, o que você quer dizer? Eu quero dizer, meus irmãos, que agora nós estamos passando por um momento que precisamos nos unir, aleluia. E a igreja é isso, é um mecanismo, é uma engrenagem. E o evangelho vai crescendo, o evangelho vai aumentando, e Jesus vai abençoando. E no meio disso não vai faltar o pão, não vai faltar comida, não vai faltar as contas pagas, nem se for preciso novamente, Jesus fazer nascer, criar, surgir moeda da boca do peixe. Deus faz tudo isso de novo para te abençoar. Oh, aleluia! Deus se preocupa com contas. Que coisa engraçada, meus irmãos. Quando você entrega a vida para Jesus, Jesus faz a matemática. Eu dou uma olhada como que se Deus olhasse para baixo, Jesus e o discípulo. Os dois precisavam pagar o imposto e não tinham dinheiro. O próprio Deus faz a conta do imposto dos dois e faz surgir a moeda com o valor certo para pagar o imposto dos dois. O imposto não vai ser deixado de pagar, porque Deus, Ele é fiel. Confia no Senhor, entrega o seu caminho. Esse é momento de confiar, é ou não é? Aleluia. Bartimeu à beira do caminho mendigando. E a Bíblia diz que ele era cego, por isso que estava ali. Precisava de uma esmola, precisava ali que alguém o ajudasse. Tinha-se poucas coisas ali, a sua capa que o protegia do frio, a capa que protegia ali também do calor, de uma chuva, de algum bicho que poderia chegar. Meus irmãos, uma pessoa cega, ela tem por natureza algumas limitações. Não é como nos dias de hoje, antigamente era pior. Hoje nós temos um secretário do Ministério da Segurança que é um cego. Ele é um cego e ele tem um cargo muito importante no Brasil. Ele consegue ali pegar as causas, ele consegue ali ler através do tato, dar decisões, determinações. E antigamente, não tinha nada disso. Tinha que se virar. E praticamente sozinho. E como teria uma família assim? Como que eram os sonhos? Como que eram as expectativas de um cego naquela época? Não estou falando de alguém nos dias de hoje, estou falando de antigamente. Que quando para você ter água tinha que se caminhar quilômetros e quilômetros até um poço. Para comer tinha que plantar para comer. Tinha que se proteger de bichos. Era uma cultura diferente, um ambiente diferente, tudo ali diferente dos dias de hoje. Hoje uma facilidade muito grande. Qual era a esperança? Qual era o sonho? Qual era o projeto que Bartimeu tinha? Podia-se dizer que não eram muitos, mas uma coisa certa é, o cego enxergava além. Bartimeu enxergava além, aleluia. Bartimeu cego ouvia falar da história de Jesus, ouviu falar a respeito do Messias, do prometido que viria, como até mesmo daquela promessa a respeito do rei Davi, um rei que iria reinar. Vem Jesus,
E os outros que enxergavam a Jesus em carne e osso não o queriam reconhecer como rei. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E o interessante, meus irmãos, que esse reino que ele trouxe não era um reino físico, mas era um reino celestial. Bartimeu viu muito mais que os fariseus não conseguiam enxergar. Bartimeu enxergou o que muitas pessoas religiosas, autoridades da época não enxergavam. Eles não enxergavam Jesus, o Filho de Deus, mas a Bartimeu foi revelado. A Bartimeu foi revelado que Jesus era o filho de Davi. E quando alguém falava filho de Davi, estava dizendo referência ao Messias que viria. Oh, glória! Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Que a alegria de Bartimeu não foi apenas enxergar com os olhos físicos, nem andarabiai, mas ele já enxergava pelo mundo espiritual o Filho de Deus da terra. Ele já enxergava aquele que via e viria para salvar a humanidade. Ele já enxergava o Filho de Davi, aquele que livraria o povo do castigo da morte. E Jesus veio, o Filho de Davi, carne e osso, Emanuel, o Deus conosco. Eu não enxergo, meus irmãos, da palavra de Deus em uma pessoa que crê em Jesus, seu Filho de Deus, como alguém triste, cabisbaixo. Não. O cenário poderia ser ruim, mendigando à beira do caminho, para comer e para beber, mas dentro da alma de Bartimeu havia uma esperança. Dentro dele ele enxergava muito bem. Dentro dele ele enxergava mais do que aqueles que enxergavam fisicamente. Ele enxergava Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Irmão Danielzinho, o que você quer dizer? Não importa se os teus olhos carnais estão bons ou ruins. O que importa é se a sua visão espiritual está enxergando Jesus Cristo, o Filho de Deus dessa terra. Será que por causa dessa agitação ofusca os nossos olhos de não enxergarmos o Filho de Davi? Será que tudo isso nos deixa cegos espiritualmente? Meus irmãos, o Filho de Davi está contigo, é Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem nos abençoado no meio do mar dessa vida. Hoje ao acordar eu olhei para minha esposa e eu falei: Jesus amado, eu sou rico. Oh, glória! Você é rica, minha irmã. Você é rico, meu irmão. Parou e olhou para sua família. Parou e olhou para sua vida. Parou e olhou para as maravilhas e a glória de Deus que cerca a nossa vida. Riqueza, meus amados, para o povo de Deus não são apenas riquezas materiais, não. São riquezas que são imateriais, que não consegue pegar, mas você sente na sua alma. Riqueza é você andar e ver Deus na sua casa. Riqueza é você abrir a palavra de Deus e ter a revelação do alto, o consolo da alma. Riqueza, meu irmão, minha irmã, aleluia, é às vezes você andar pela rua, aleluia, e falando com Cristo no seu coração e Jesus falando contigo. Riqueza, aleluia, é você parar e lembrar da onde Jesus te tirou e aonde Ele te colocou agora. Riqueza não é, aleluia, olhar pelas coisas apenas fisicamente e coisas naturais e comum, mas aquilo que é sobrenatural. Riqueza é enxergar muito bem, é enxergar a glória de Deus.
tudo continua normal e comum lá na glória dos céus. Não foi a agitação da terra que diminuiu a majestade de Deus. Não foi o coronavírus, o desespero do ser humano. Deus continua o mesmo, assentado no trono de majestade dele, e a sua destra direita, Jesus Cristo assentado, intercedendo por nós. Anjos continuam descendo e subindo, trabalhando ao nosso favor. Oh, aleluia! Deus continua na normalidade, operando na tua casa, na tua família, na tua vida. O céu, o sistema celestial, sobrenatural, continua o mesmo Deus que ouvia a tua oração. Antes de tudo isso acontecer, continua ouvindo a tua oração. Nada mudou na glória e no mundo celestial. Oh, Adarabiai! O poder, a glória, a majestade continua a mesma. Deus continua a batizar com o Espírito Santo, seja na igreja, seja em casa, seja na rua. Ele continua a dar visões, continua a dar interpretações. Os céus continuam curando pessoas aqui nessa terra. Deus continua ouvindo e respondendo a tua oração com poder e glória, libertando pessoas, salvando através da tua oração que Deus tem te usado aqui nessa terra. Um cego que enxergava além. Veja o Paulo e Silas sendo preso, lembra? Um cego que enxergava, agora 2 presos que estavam livres. Livres, meu Danielzinho, mas estavam dentro da cadeia, estavam livres. Não vejo o Paulo e Silas cantando para Deus quebrar as prisões para vir terremoto, não. Vejo 2 servos de Deus livres, aleluia, e que enxergavam muito bem, e nessa liberdade tão boa, mas tão boa, eles olhavam para Jesus Cristo e deu vontade de adorar, deu vontade de louvar. Oh, glória! Veja o cego que enxerga Jesus, veja o preso que adora, porque por dentro ele está livre. Oh, aleluia! Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se tu pensas que é pobre, tu és rico. Tu és rica, aleluia. Se tu pensas que tem limitações, aleluia, a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Operando Deus, quem impedirá? Para a vontade de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã, não tem limitações para Deus trabalhar. Confunde o sistema da terra. Oh, glória! O país está em crise, mas tem um povo que dentro da sua alma não existe crise, aleluia. É um povo que enxerga, é um povo que está liberto, é um povo que tem liberdade para adorar a Deus. Paulo e Silas adoram. Oh, glória! As cadeias se quebram. O cego clama: Jesus, filho de Davi. Que coisa engraçada. Que coisa engraçada. Para encerrar, eles estavam enxergando Jesus passar? Não, fisicamente não. Para onde que ia a voz dele que ele clamava? Se havia multidão, aonde tem multidão tem barulho, sim ou não? Sim. Eu imagino Bartimeu
ali só vendo escuridão, ouvindo uma multidão que vinha, e a multidão, quando fala multidão, não são 2, 3, 4, nem 40 pessoas, bastante gente. Multidão quando passa, meu irmão, minha irmã, demora para passar. Todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo ver como ele era. Eu imagino Bartimeu ouvindo o barulho da multidão na frente dele. E de certo ele não sabia fisicamente aonde estava Jesus, mas uma coisa certa era que enquanto o Filho de Deus estava passando lá, o próprio Deus estava no coração dele, testificando que quem passava era o próprio Emanuel. Isso os olhos carnais não enxergam, somente a alma que foi revelada a salvação. Era o cego que enxergava. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que não tinham nada, mas possuíam tudo, porque possuem a Deus na alma. Se você tem Deus, não importa se anda de carro, de moto, de bicicleta ou a pé, você tem tudo. Porque quando você anda, o tudo anda contigo, que é Deus. Não importa se tem arroz com feijão e carne, ou se tem nada disso, só tem aquilo que faz você sobreviver todo santo dia. Mas o importante é que o Todo-Poderoso está contigo, e você não vai perecer, não vai morrer, aleluia. No meio disso tudo não, sabe por quê? Porque não viu um justo a mendigar o pão, e nem a sua descendência. Sabe o que isso quer dizer? Deus está contigo e a providência vai vir na hora certa. Vem, isso vem. Bartimeu na sua alma clamando pelo Filho de Deus. Os olhos dele que não enxergavam, não sabiam onde fisicamente ele estava. Meu irmão, o melhor clamor é o que vem da alma. Jesus ouve de uma maneira milagrosa. Sabe o que eu vejo? Aleluia. Deus ouvindo e falando para Jesus. Porque era impossível, numa multidão que o acompanhava fazendo barulho, Jesus ouvir singularmente uma apenas voz no meio de uma multidão que falava. Dentre tanto barulho, era impossível uma voz singular, só ela, ser destacada numa multidão. Mas Bartimeu estava clamando pelo Filho de Deus, e o próprio Deus, que é o próprio Cristo, aleluia, ele ouviu e ele parou. Deus ouve a tua oração, pode ser uma lágrima, mas Deus enxerga a tua lágrima e colhe como frases, e é levada no dia de hoje pelo Espírito Santo ao trono da graça, aleluia. E quando Deus recebe, Ele para te atender. E quando Deus para, tudo para. Quando Jesus parou, a multidão parou. Oh glória! E aqueles que faziam barulho, Jesus falou: vai e chama ele, traga para cá. Jesus parou porque ouviu Bartimeu. Era o clamor da alma. Jesus parou, a multidão parou. Quando Jesus para te abençoar, os problemas param. Quando Jesus para te curar, meu irmão, minha irmã, aleluia, a doença ela é sanada na hora. Quando Deus decide dar glória, que chegou o tempo da tua vitória,
Oh, glória, Deus está falando com você. Tem tempo de guerrear e tempo de paz, tempo de perder e tempo de ganhar. Não é só perder não, está chegando o tempo de ganhar para a sua vida. Deserto não é só o sol escaldante e o frio da madrugada, não são apenas águas amargas. Deserto também tem milagre. Deserto tem água fresca no meio da rocha, que Deus faz brotar, aleluia. Deserto tem pão, tem maná, tem cordonizes, que ouve a voz de Deus e vem para te alimentar. Deserto, tem nuvens que se reúnem para dar sombra para a tua vida, porque tudo isso Deus preparou para te abençoar. Deserto tem fogo para dar aquecimento à tua vida. Deserto tem providência, tem poder, tem glória. Não é apenas seca, tem o tempo de ganhar. E o tempo de ganhar, aleluia, está chegando. Tudo passa, aleluia, a luta passa, a prova passa, a vitória vem. Sabe o que é importante? Não importa se é período de prova ou período de vitória, o importante é enxergar Jesus Cristo no meio de tudo isso, porque é Ele que te dá vitória. Oh, glória! Tempo de perder e tempo de ganhar. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Receba nessa noite. Você é feliz, você é abençoado. Você é rico, você é rica. Tu és liberto, tu és livre, tu és vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Engraçado Jesus perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? É ou não é? Engraçado quando Jesus fala para você clamar a Ele, se Ele já sabe o que você está passando. Mas sabe por que que Jesus quer que você fale a Ele, por mais que Ele já saiba o que você vai pedir? É que Ele quer que você venha reconhecer que Ele é Deus. O que queres que eu te faça? Aleluia. Ele gosta quando você tira de dentro e lança sobre Ele a sua ansiedade. Ele gosta quando você fala: Deus, a vida não é minha, a vida é tua. Ele sabia o que Bartimeu queria, que era ter o milagre de receber a visão. Ele falou: quero ver. Jesus fez um milagre. Bartimeu viu, e a Bíblia diz que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Oh, glória! Aleluia! Eu não sei qual foi a reação de Bartimeu, mas como ser humano eu imagino, se ele na própria alma imaginava o Filho de Deus, ele ao abrir os olhos, e a primeira coisa, primeiro algo que viu, era aquele que o falava, que era Jesus. Aleluia! Você quer ir para o céu? Você quer subir para a glória de Deus?
Deus quer saber se você quer ir para o céu, porque lá no céu a primeira coisa que você vai ver é o próprio Deus e Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Isso é a glória, isso é a majestade, isso é o céu. É isso que nós almejamos e batalhamos, porque nós somos e estamos passageiros dessa terra, indo para Jerusalém celestial. E para encerrar, por causa do horário, posso fazer uma oração, pastor, com a permissão? Fique em pé, igreja, por gentileza. Você que está em sua casa, coloque a mão sobre o teu coração. Bom, Danielzinho, o que nós vamos orar? Aleluia. O mesmo Deus que está aqui pelo Espírito Santo, Ele faz um elo, porque Ele é aquele que faz a junção do corpo de Cristo. O Espírito Santo que também está aí na sua casa, também está aqui e faz tudo isso, eu e você, todos nós, como uma igreja. E Jesus está aqui, aleluia, para nos fazermos enxergar como Bartimeu enxergou. E nós precisamos enxergar, porque o mundo não enxerga. Mas Deus abriu os nossos olhos espirituais para enxergarmos a salvação. E a salvação faz-nos enxergar Cristo. E quando enxergamos Cristo, pode ser a fornalha fica boa, porque se Jesus está lá, aonde Jesus está, o negócio fica bom. Tem crente que está com a vida amarga, sabe por quê? Porque está cego. Jesus não está longe, não, está aí dentro de você, enxerga Ele. Vamos orar para Jesus abrir mais a nossa visão. Feche os teus olhos, por gentileza. Oh, Senhor da glória, Deus de infinita misericórdia, Jesus, o meu coração palpita forte, porque a tua palavra não é apenas uma teoria, mas é algo vivido. Deus, e nessa vivência, Senhor da glória, o teu povo é testificado pela tua glória e majestade. Mas por causa de alguns problemas, e essa terra passa por uma fase problemática, muitas das vezes as nossas visões que enxergam a Ti, a nossa visão espiritual, ela fica ofuscada, ela fica cega. Jesus, eu te peço, nos ajuda, abra a nossa visão espiritual, mostra para esse crente que a Tua glória não está longe, e que o Senhor continua a cuidar, e que se o Senhor não levou ainda, é porque o Senhor tem sustentado nas palmas das mãos. Oh, Senhor da glória, Deus, 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 Filho de Davi, aleluia, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Jesus Cristo de Nazaré, que está dentro do teu povo. Senhor da glória, eu te peço, tira toda a escama, e esse coração aflito que receba fé pela tua palavra, receba a esperança, receba renovo, receba regozijo, receba a alegria do céu. Tempo de perder e tempo de ganhar, tempo
tempo de perder e tempo de ganhar. Aleluia. Deus, o tempo está nas tuas mãos. E com o teu sopro, o tempo de perder pode passar. Oh, Espírito Santo, Deus, que o tempo de ganhar, aleluia, que o tempo de ganhar, Jesus, que não seja a nossa alegria, mas enxergar o Senhor no tempo de perder e no tempo de ganhar. Assim como Bartimeu estava cego fisicamente, parecia no tempo de perder, mas ele enxergava a ti. Ele já era ganhador. A minha irmã é ganhadora. A minha irmã é vencedora. O meu irmão é vencedor. Oh glória, o teu povo é vencedor. E pela fé eu decreto a cura. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo portas abertas, com autoridade no poder de Deus, e segundo pela ministração da poderosa palavra. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os teus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo as tuas finanças. Eu abençoo a tua saúde. E é no nome de Jesus. E receba a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus vos abençoe, para a glória de Deus. Aleluia. Podei vos assentar, e você e a sua casa. Oh glória. Toma posse. Toma posse, toma posse, toma posse. É teu, isso daí é concreto, é algo firme, é teu, é teu, é teu, é teu. Assim diz o Senhor, é teu. E que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.